A Bíblia em Esboço, de Robert Lee. O livro do Êxodo. Versos chaves. Capítulo 3, verso 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Capítulo 12, verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Mensagem: redenção pelo sangue. Livingstone e Êxodo. Durante as conferências do centenário de Livingstone, chamou-se a atenção do povo para a sua dedicação e amor ao estudo da Bíblia. Fazia das Escrituras Sagradas o objeto constante de seus estudos. De certa feira, quando se julgou ameaçado de grande perigo, leu a Bíblia completa 4 vezes. Mais tarde, viu-se em sua vida que os livros de Gênesis e Êxodo ocupavam sua mente, sendo Moisés o seu herói favorito. E era assim que aquele poderoso varão de Deus mantinha aceso o fogo de um santo entusiasmo e coragem. Êxodo, uma sequência de Gênesis. O intervalo que vai do final de Gênesis ao início do Êxodo mede 3 séculos e meio. Desde a descida de Jacó ao Egito até o advento da perseguição, decorreram 115 anos. Alguém já disse que esse silêncio de 350 anos é quase tão terrível na sua grandeza como a solidão do Sinai no monte do Senhor. Êxodo é uma sequência de Gênesis. Se em Gênesis se fala da queda do homem sobre quaisquer formas ou condições, em Êxodo vemos Deus apressando-se, solícito, em libertar o homem para o redimir, emancipá-lo e enriquecê-lo. Nos versos-chave citados ao alto, temos no capítulo 3, verso 8, a declaração formal de Deus fixando-se seu propósito, e no capítulo 12, verso 23, como o executaria. Êxodo é o livro da redenção. Notar como começa, na escuridão e tristeza, e termina em glória. Ao seu início, relata como a graça de Deus veio a um povo escravizado para o libertar. E ao término, mostra a glória de Deus baixando para habitar com seu povo, redimindo. O modelo da nossa redenção. Nada se constrói, máquina, barco ou casa, sem que se elabore um plano e se esboce um modelo. Nossa salvação obedece ao plano elaborado por Deus antes da fundação do mundo. O modelo encontramos em Êxodo. Êxodo é o quadro histórico que reflete a obra da graça divina na redenção e restauração do homem pelo próprio Deus e para si mesmo, por meio de Jesus Cristo, nosso apóstolo, na figura de Moisés, e sumo sacerdote, na figura de Arão. A história do Êxodo vive em todas as almas que almejam libertar-se da influência corruptora do mundo. Partindo deste ponto, observa-se que o livro é humano, desde seu primeiro até o último verso. Os fatos aí narrados são figuras e foram escritas para a nossa admoestação. Estudamos o livro de Êxodo para compreender o método de Deus na salvação do pecador e os seus gloriosos propósitos deste mesmo Deus na realização dessa tarefa. A divisão. O livro tem 2 divisões e 5 seções, como veremos no quadro que se segue. Primeira divisão. A narrativa, capítulo 1 ao capítulo 19. Primeira seção. Escravidão, capítulo 1 e capítulo 2. Eis aqui a condição miserável do povo que Deus redimiu mais tarde. Eventos: o nascimento de Moisés, a adoção de Moisés, a renúncia de Moisés, a fuga de Moisés e o casamento de Moisés. O terrível sofrimento de Israel para o despertar, o purificar, unir e desencantar.
Segunda sessão, redenção, capítulo 3 ao capítulo 15, verso 21. Aqui notamos Deus em graça baixando a Israel para o libertar, e como pelo sangue se operou a redenção. Eventos: a chamada de Moisés, a volta ao Egito, conflitos com Faraó e Israel emancipado. Esboço da vida de Moisés. Durante 40 anos pensou ser alguém. Durante 40 anos aprendeu que era ninguém. Durante 40 anos descobriu aquilo que Deus pode fazer com um ninguém. Terceira sessão, educação, capítulo 15, verso 22 ao capítulo 19. Começa a educação de Israel, tudo convergindo a levar o povo a aprender que dependia unicamente de Deus. Eventos: Mara e Elim, o deserto de Sir, Refidim, Amaleque e Jetro. Notar: geralmente aos Maras sucedem os Elins. O amor de Deus torna doce as águas de Mara, que não se remove. Segunda divisão, a legislação, capítulo 20 ao capítulo 40. Quarta sessão, consagração, capítulo 20 ao capítulo 23. Aqui aprendemos que os redimidos devem fazer sempre a vontade de seu Redentor e consagrar-se ao seu serviço. Para isso, Deus mesmo provê a regra para sua fé e conduta. Eventos: a entrega da lei moral. Hoje, ele grava sua lei nas tábuas dos corações dos redimidos pelo Espírito Santo, que os ilumina e guia nos caminhos do Senhor. Quinta e última sessão, capítulo 24 ao capítulo 40. Os redimidos devem ser adoradores e devem adorar como Deus o tem determinado. Evento: a entrega da lei cerimonial. Esta é uma seção riquíssima do livro. Deus designou tudo para o tabernáculo. Consequentemente, são artigos sagrados e nenhum deveria ser omitido em nosso estudo devoto. Amém.